A cronobiologia é a ciência que estuda os mecanismos dos relógios biológicos e os fatores que afetam o ritmo desses processos endógenos. Então a gente sabe que tem vários fatores exógenos que podem estar alterando toda essa cronobiologia. E daí a cronobiologia veio direcionando para determinadas áreas, né? Então a gente tem a cronofarmacologia, também chamada de cronoterapia, que estuda o momento ideal da administração dos fármacos para aumentar a eficiência e reduzir os efeitos colaterais. Por isso que é importante também a gente ter conhecimento de qual medicação que o seu atleta está fazendo algum tratamento, tomando alguma medicação, para ver se não vai interferir algum alimento ou até mesmo algum suplemento, não vai interferir na questão do fármaco. E outro ponto é o cronoexercício, também chamado de cronologia do exercício, que investiga as habilidades físicas e suas respectivas funções bioquímicas, fisiológicas e psicológicas num período de tempo. Então, é interessante para o treinador direcionar o treinamento para o atleta conforme a cronobiologia do exercício, porque a gente sabe que tem exercícios que são melhor, tem melhor resposta quando é feito num determinado momento, pela manhã ou à tarde, conforme também a regulação hormonal. Então, tem hormônios que respondem melhor de manhã, outros à tarde. Bom, então vamos falar da crononutrição, que é a nossa área, que é o que a gente busca entender mais para poder aplicar. Então, a crononutrição é a interação entre os alimentos e o relógio circadiano. Foi sugerido que o relógio interno pode ser alterado mudando o tempo e a natureza da ingestão de alimentos. Então, conforme o alimento que está sendo ingerido, tanto na quantidade quanto na qualidade e o tipo de alimento, a gente pode sim estar alterando essa resposta do relógio circadiano. E é caracterizado como o momento da ingestão de alimentos ou contribuição de componentes alimentares para a manutenção da saúde, ou momento da ingestão de alimentos ou contribuição de componentes alimentares para mudanças rápidas ou reinicialização do relógio interno do ser humano. E daí, esse ritmo circadiano, essa crononutrição, ela é regida pelo ritmo circadiano. O que é esse ritmo circadiano? São as flutuações fixadas por um período de 24 horas, sincronizados com o ciclo claro e escuro. São processos fisiológicos regulados pelos ritmos circadianos, a temperatura corporal, secreção de hormônios, padrões de atividades e ciclo sono e vigília. Muito desses processos fisiológicos, eles são regulados pela temperatura corporal, porque se tem aí uma alteração durante as 24 horas do dia dessa temperatura corporal, e isso a gente vai ver mais à frente. E o ritmo circadiano, ele é respondido, né, pelo relógio periférico e relógio central. Então, o que é o relógio central? É localizado no núcleo supraesquimático, né, através do trato retino-hipotalâmico, lá no hipotálamo, que responde à luz recebida. Então, se é claro ou se é noite, ele vai responder por essa luz. E o relógio periférico, que é localizado em vários tecidos corporais que desempenham um papel conduzindo a expressão circadiana dos genes específicos, envolvidos na função biológica. E agora a gente vai entender um pouco melhor desse ritmo circadiano nesse relógio periférico. Então, a partir do núcleo paraventricular lá do hipotálamo, as informações são traduzidas em sinais hormonais que chegarão aos órgãos periféricos, que contêm relógios endógenos. E esses relógios são sincronizados pelo sistema nervoso central, mas também por sinais externos, incluindo o ciclo de alimentação e jejum. E aí que veio essas investigações pela crononutrição. É saber o que principalmente a alimentação e jejum pode estar alterando essas respostas, esses sinais hormonais. Então a gente tem essa figura aqui que descreve bem aonde esses relógios, né, os órgãos que esses relógios estão armazenados, e aí respondendo conforme a luz e esses sinais hormonais. E aí a gente tem, e para que isso aconteça, né, esses sinais precisam ser expressos por esse relógio biológico ativo. Então a gente tem ali os principais genes do relógio circadiano, BMAL1, o clock, PER de período, né, 1 e 2, e o criptocromo 1 e 2.
Esse BML1 e o clock, eles são ativadores transcricionais que desempenham a expressão dos genes PER e CRY por meio de uma sequência promotora específica. Então, se vocês olharem ali no desenho a gente consegue observar que esse BML1 e clock, eles fazem parte desse EBOX e eles vão sinalizar para esse PR e CRY, expressando assim o ritmo circadiano. E esses outros dois genes, eles funcionam através de feedback, tanto positivo quanto negativo. E daí a gente tem ali na figura B e C, que representam ações dos fármacos e a ação da alimentação, né, na resposta circadiana. E mais uma vez aqui eu venho salientar, né, da importância a gente ter o conhecimento sobre todo o contexto que o atleta está chegando, tanto o atleta amador quanto o atleta profissional, todo o contexto da alimentação, da rotina, a medicação que ele está utilizando ou não, para que não ocorra nenhuma interferência aí, nenhuma ou uma exacerbação da resposta, ou até mesmo uma diminuição da resposta ao fármaco, para que se ele estiver usando por alguma determinada função. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os transportadores de membrana, que eles atuam, né, pela expressão dos genes em resposta ao ritmo circadiano. Então a gente vê aqui várias questões ali do sistema gastrointestinal, né, os fatores metabólicos, digestão, absorção, proliferação das células epiteliais e a motilidade. Todos esses todos esses processos também são conduzidos pelo ritmo circadiano. Então, a gente sabe que a motilidade intestinal, ela está muito mais exacerbada, muito mais presente no período da manhã, os períodos de digestão e absorção dos nutrientes também, e até mesmo pelos transportadores de membranas. A gente tem algumas evidências, essa evidência aqui de 2014 e algumas outras anterior a isso, ou posterior, também nos mostra isso, que o ritmo circadiano também é responsável por ativar esses transportadores de membrana. E aí, a gente fala que os eventos metabólicos e o relógio circadiano funcionam em sincronia. E a gente precisa ter essa sincronia, né, do relógio circadiano e do metabolismo, nessa atividade fase ativa e fase inativa. Então, essa engrenagem precisa andar juntas, né, para que se tenha essa resposta. Então, a fase ativa está associada à locomoção, a alimentações e reações catabólicas, e se dá mais para o período do dia, e a fase inativa que se dá mais para o período da noite, que está associada ao sono, jejum e reações metabólicas. Então, para que a gente tenha todas as respostas hormonais funcionantes e responsivas, esse sincronismo do círculo circadiano e do metabolismo precisam andar juntos.